Olá, abençoado, olá, abençoada com todas as bênçãos. Um privilégio, uma honra estar mais uma vez recebendo a sua audiência para que nós possamos ministrar esta palavra tão importante, tão preciosa, que me dá tanta honra de poder ter os olhos iluminados para entender verdades espirituais que a grande parte do mundo ainda não conhece. Graças a Deus porque você está aqui, presente na nossa reunião da Família da Fé, e que você pode desfrutar juntamente comigo desta ministração, deste estudo precioso. Quero apenas comentar que este estudo é de autoria, né? De autoria, claro que de autoria com a mente iluminada, de um grande colaborador nosso, de um abençoado, de um irmão precioso na fé, que é o nosso amado Alfonso Ortiz, desde Costa Rica, que preparou esse estudo com muito carinho, com muita dedicação e com muita verdade. E a sua didática é preciosa e vai levar você, neste momento, e a mim, a todos nós, a entender esta verdade tão importante a respeito da predestinação, que é um tema que para muitos é polêmico, que não tem nada de polêmico, é um tema que exalta a soberania de Deus. Fique conosco. O título deste tema é Predestinação com liberdade gloriosa. A doutrina da predestinação, ela é muito mal interpretada pela grande maioria do sistema religioso, porque eles tratam a predestinação como se Deus nos tratasse como bonecos manipulados sem vontade própria. É isso que eles pensam que é a predestinação e não é nada disso. A Bíblia nos ensina que ainda que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, esse texto está lá em Efésios 1, capítulo 1, versos 4 e 5, Ele também nos deu a liberdade em Cristo. O que não significa que somos independentes de Deus. Nós temos liberdade, mas somos profundamente dependentes de Deus, porque o apóstolo Paulo disse que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós e Ele somos um. Então não dá para ser independente de Deus e nem queremos ser. Jamais, porque isto nos faria muito mal. Esta liberdade que temos hoje em Cristo é uma vida livre de pecado, de condenação e de escravidão na carne. Porque aqueles que pensam que têm liberdade, na verdade, vivem escravizados à carne. Ou por obras que não servem, por obras ruins da carne, ou por religiosidade, que também é uma obra da carne que não faz bem para ninguém. E aqui vai uma nota. A predestinação de Deus não anula nossa liberdade, senão que nos conduz à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Isso está lá em Romanos 8, 21. Não devemos confundir livre-arbítrio para salvação, que nós não temos, com a liberdade em Cristo, que é o que nós temos. A salvação é obra de Deus por graça. E não depende do esforço humano, não depende do mérito humano, e não depende do livre-arbítrio do homem, absolutamente. Tanto que em Efésios 2, versos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não é de vós, é dom de Deus. A liberdade em Cristo, ao contrário, é o resultado, é o fruto desta salvação. Se eu tenho esta salvação em Cristo por predestinação, eu vou ter o fruto do Espírito que vai me fazer bem e vai me trazer uma liberdade gloriosa para agir no Espírito, para viver no Espírito, para que eu possa viver conforme a vontade de Deus, sem a escravidão do pecado. Olha que lindo que é isso. O nosso amado Alfonsito, a quem eu desde já declaro cada vez mais a tua mente de Cristo iluminada para que a gente possa estar sempre compartilhando palavras maravilhosas do Evangelho, ele colocou 4 pontos nesse tema. O primeiro deles é: Deus nos predestinou para a salvação, não para a escravidão. A Bíblia ensina claramente que Deus nos elegeu desde a eternidade. Desde lá, quando nós ainda não estávamos aqui participando de carne e sangue. Em Romanos 8, 29, por exemplo, o apóstolo Paulo
ele escreveu assim: porque aos que antes conheceu, também os predestinou para que fossem feitos conformes à imagem de seu filho, com a forma da imagem de seu filho. Então, ele nos predestinou, o Senhor, para sermos iguais a ele mesmo em carne, quando ele esteve aqui em carne. Efésios 1:14. Paulo disse: nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos. Nós não somos obra de acaso ou do livre-arbítrio aceitar Jesus no seu coração. Não. Entretanto, o fato de sermos assim, o fato dele ter nos predestinado para a salvação, isso não quer dizer que estejamos programados sem livre-arbítrio, de forma alguma. Isso significa que antes, ao contrário, Deus em sua soberania, ele nos chamou a um destino glorioso em Cristo, mas sem nos forçar a isso. Ok? A Bíblia mostra que o homem, em seu estado natural, ele não escolhe o bem por si mesmo. A tendência do homem, sem Cristo, é estar sempre inclinado ao erro. Romanos 3, 10 e 11 diz, o apóstolo Paulo, comentando algo do antigo pacto, ele diz: não há justo, nem mesmo um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Veja, o homem sem Deus não busca a Deus. Ele não está inclinado a ir atrás de Deus, ele está inclinado a fazer sua própria vontade. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Está falando do coração natural, do coração do homem. Quem o conhecerá? Por esta razão, a predestinação é necessária. Sem a intervenção de Deus, ninguém buscaria a salvação, nem escolheria o caminho do bem por conta própria. Olhe para você. Eu olho para mim em carne sem Deus, sem entender a Deus, sem o Espírito de Deus em mim. Eu jamais entenderia quem era Deus. Porque Deus também preparou para aqueles que ele predestinou um caminho de antemão para que nós andemos nele. Efésios 2:10, Paulo novamente. Porque somos feitura sua, disse Paulo, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós não fomos criados para viver em carne, fomos criados para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isto mostra que, ainda que tenhamos liberdade, Deus também nos guia em seu propósito. Eu tenho uma liberdade vigiada por mim mesmo e por Deus. Se eu tenho o Espírito de Deus em mim, e se o Senhor é um comigo, eu vou viver numa liberdade que glorifique a Deus. Por isso, o ponto 2 que entra agora. A liberdade em Cristo é verdadeira e real. O próprio Jesus declarou que a salvação não é escravidão, senão liberdade. Jesus mesmo. Veja em João, livro histórico, capítulo 8, verso 36, está aí na sua tela, que diz o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo, ele também disse, Jesus, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. Sem a verdade não há liberdade. Olha que tremendo isso. E verdadeiramente nós somos livres, porque temos o quê? A liberdade e a verdade. 2 Coríntios 3,17, o apóstolo Paulo afirma: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha que interessante, ele está unido a mim e eu estou unido ao Espírito do Senhor. Mas isso não quer dizer que eu estou unido nele e eu sou um boneco dele. Não, eu tenho liberdade para viver nele. Olha que coisa fantástica é isso. A liberdade em Cristo não é libertinagem. Gálatas 5,13 fala sobre isso. A liberdade em Cristo é a capacidade de viver sem a escravidão do pecado, sem a escravidão da lei e sem o temor. Além do mais, Deus é quem ordena os nossos passos, guiando-nos em nossa liberdade. Deus diz: olha, você é livre e vem comigo que você vai bem.
Viva a sua liberdade comigo. É isso que Deus diz. No Salmo 37, versos 23 e 34, ou 23 e 24, o salmista escreveu: Pelo Senhor são ordenados os passos do homem, e ele aprova o seu caminho. Quando cair, não ficará prostrado, porque o Senhor sustenta ou sustém a sua mão. E Provérbios 16, 9, Salomão escreveu: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor guia seus passos. O homem faz seus planos, né? Mas se o homem está unido ao Senhor, os planos do homem são os mesmos planos de Deus. Que lindo que é isso. Isto nos mostra que nossa liberdade em Cristo não é um caminhar sem direção. A nossa vida não é um tiro no escuro, não é um salve-se quem puder, senão que Deus mesmo nos guia na direção de sua vontade perfeita. Fantástico. Olha que mensagem você está ouvindo hoje. Olha que ministração da palavra você está ouvindo aqui agora. E aqui vamos para o ponto 3. Dentro desse estudo, predestinação com liberdade gloriosa. Deus nos chama, ponto 3, Deus nos chama a uma relação de amor, mas não como imposição. Deus não nos deu uma liberdade para fazer o que quisermos, sem consequências, senão uma responsabilidade que nos permite optar pelo que é correto, pelo que é bom, pelo que é edificante. Paulo diz, 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, posso fazer tudo, mas eu tenho a liberdade para pensar e determinar isso aqui não, isso aqui sim. Porque o Senhor está unido ao meu espírito. Então o Senhor me arbitra, o Senhor me julga. E eu posso julgar também com a mente de Cristo o que eu devo ou não fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tudo é possível, posso fazer tudo o que eu quiser, mas eu não vou me deixar pelo fato de tudo ser possível para mim. Eu vou discernir. Isto nos mostra, abençoados, que a liberdade em Cristo não é uma desculpa para fazer o que é mal ou irresponsável. Eu tenho liberdade, se eu fizer o mal, como Ele me deu liberdade, Ele não vai me cobrar. Ainda que sejamos livres em Cristo, há coisas que não nos convêm porque podem nos tirar a paz. E Deus sabe disso. Podem nos escravizar ou prejudicar a outros. Se pela minha ação eu prejudico outra pessoa, eu feri a liberdade que me foi dada. Paulo repete esta visão em outra passagem. Está aí na sua tela agora, 1 Coríntios também, capítulo 10, verso 23. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Para que eu vou viver uma coisa que não me edifica? Se não me edifica, é aleatória, vai me prejudicar, vai prejudicar alguém, palavras soltas ao vento. Portanto, a liberdade cristã não significa que podemos fazer o que quisermos, ilimitadamente, senão optar pelo que glorifica a Deus, o que é bom para os demais e para a nossa edificação. É uma liberdade baseada em amor e discernimento, não em regras impostas. O que o sistema religioso faz? Ele vive debaixo de regras impostas, mas ninguém discerne o que está fazendo, não pela palavra. Ou seja, na religião, eu tenho que fazer tal coisa porque a norma da igreja é essa. Ou a norma da instituição religiosa, melhor dizendo, é essa. Porque na igreja de Cristo não existem normas impostas. Na verdadeira igreja de Cristo, que somos nós, a família de Deus, existe discernimento e existe amor. Eu faço isso para o bem porque eu amo fazer o bem. E amo a Deus acima de tudo e ao próximo como a mim mesmo. Isso não precisa de mandamento.
Isso está na lei da graça. E eu, no meu discernimento, eu tenho condição de julgar o que é correto e o que não é. Então Deus quer que o amemos livremente. Que lindo isso. Em Isaías 65:1, o profeta disse: quanto a mim, o Senhor diz, eu me apresentarei aos que não perguntavam por mim e serei achado pelos que não me buscavam. Deus não exige ninguém do lado dele fazendo o que ele quer de maneira imposta. Aqui está o texto. Os gentios é que receberam o privilégio de entenderem a verdade do Evangelho. E isso não foi imposto a eles, foi imposto aos judeus, só que os judeus rejeitaram e o Senhor abriu para os gentios, que somos nós. Até em Apocalipse 22:17, está escrito que o que quiser, tome da água da vida gratuitamente. O que quiser. Há um livre-arbítrio para querer a soberania de Deus em sua vida, a sabedoria predestinada do Senhor. Então Deus nos atrai com amor, não com obrigação. E o ponto 4, que é o último, diz assim: a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, vamos fazer uma comparação do Egito a Cristo. A história de Israel é um reflexo de nossa própria libertação em Cristo. Deus sacou os israelitas da escravidão do Egito com poder e milagres. Mas uma vez livres, tiveram que aprender a depender de Deus e seguir seu caminho através de Moisés. Verdade ou não? O povo de Israel foi levado ao deserto e lá teve que aprender a viver em liberdade sem ficar pensando no Egito. Da mesma maneira, Cristo nos libertou da escravidão do pecado e da morte. Mas agora devemos caminhar no Espírito, para não voltarmos à escravidão, nem cairmos na escravidão da carne. Devemos viver no Espírito para não ficar buscando coisas da religião, que escraviza, e nem coisas da carne, que nos impedem de viver uma vida feliz em liberdade, porque nos tira a paz. Quando você entra em carne, a paz acaba. A paz desaparece e entra a preocupação. Liberdade sem direção pode levar à ruína. Uma pessoa livre, olhe para o mundo. As pessoas todas são livres, né? A maioria não está nem aí com Deus, verdade? E veja como é que está o mundo. A ruína, veja a vida de cada uma das pessoas que vivem nesse mundo. Veja os hábitos do mundo de hoje, como é que estão. Celebridades, professores, alunos de faculdades, políticos, dia a dia das pessoas. As pessoas vivem na dependência do governo. E quando o governo não faz o que elas querem, elas ficam sem paz. E assim por diante. Os israelitas foram livrados do Egito, mas muitos deles quiseram voltar quando enfrentaram dificuldades. Sabia disso? Estou na graça, estou vivendo o verdadeiro evangelho. E aqui vai haver dificuldades. Você vai ter dificuldades na sua vida, não porque Deus te rejeitou, não porque Deus te abandonou, muito pelo contrário, isso é impossível, mas porque Deus está tratando com você, está te amadurecendo, está te levando a um crescimento. Mas lá em Números, capítulo 11, verso 5, Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro da Bíblia, do Antigo Pacto, mostra a saudade que os israelitas tiveram do Egito quando estavam no meio do caminho. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Olha, ainda que os israelitas tivessem sido libertos do Egito, eles foram, o Senhor os tirou de lá pelas mãos de Moisés, seus corações seguiam atados à escravidão. Que horrível isso. A pessoa que chega na graça e fica pensando no sistema religioso é como um israelita que saiu do Egito e que está com saudades da antiga terra. O Egito não tem nada para te mostrar e a escravidão religiosa não tem nada para te oferecer. Por não se submeterem a Deus, muitos daqueles israelitas morreram no deserto.
Hoje há muitas pessoas, crentes até mesmo em Cristo, que estão com as suas vidas mortas, são mortos vivos vivendo nas religiões. Como crentes, podemos igualmente cair no erro de usar nossa liberdade para vivermos segundo a carne, ao invés de seguir ao Espírito. Paulo adverte, sua tela, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Somente que não useis a liberdade como ocasião para a carne, senão ser vivos por amor uns aos outros. A verdadeira liberdade é seguir no caminho que Deus preparou. Você sai da liberdade em Cristo e entra na sua liberdade do livre-arbítrio carnal quando você deixa o caminho de Deus. Quando Israel foi liberto, Deus lhes deu a sua lei e os guiou com sua presença na nuvem e na coluna de fogo. Nós também temos um guia, hoje, muito melhor do que uma coluna de fogo ou do que uma nuvem. Nós temos o Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Por isso, em Romanos 8,14, Paulo diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E Gálatas 5,25, Paulo também diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Certo, abençoado? Liberdade não significa fazer o que quisermos sem consequências. Eu vou fazer o que eu quero porque eu estou em liberdade. Já falamos sobre isso. A liberdade de Cristo não te dá esse entendimento. Você vai viver uma liberdade gloriosa, submetido ao que Deus quer de você. Tal como os israelitas foram chamados a submeter-se a Deus no deserto, nós, sendo livres, devemos submetermos-nos ao Espírito de Cristo para viver conforme a vontade de Deus. Assim como Israel teve que aprender a viver em liberdade dependendo de Deus, nós devemos aprender a viver na liberdade de Cristo sem cair na libertinagem nem na autossuficiência. A libertinagem não é só eu vou fazer tudo o que eu quiser porque eu sei o meu caminho, eu conheço o meu caminho, eu vou fazer o que eu quero. Não. Isto é autossuficiência misturada com libertinagem. Paulo afirmou em 1 Coríntios 10, 23, voltando a ele, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. A verdadeira liberdade é viver em Cristo, guiados pelo Espírito e não por nossos desejos. Paulo nos ensina que a salvação nos liberta do jugo do pecado e da corrupção. Romanos 8, 21. Estamos terminando. Porque a própria criação será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, que é parte do título nosso aqui de hoje, predestinação, com liberdade gloriosa. A criação já está prometido. O governo deste mundo com os filhos de Deus e com o Senhor será um governo de justiça e de equidade, de equilíbrio, será um governo correto. E os filhos de Deus viverão a liberdade gloriosa. E em Gálatas 5,13 diz que fomos chamados à liberdade. O apóstolo Paulo diz, fomos chamados à liberdade. Então vivamos em liberdade. Com o quê? Com mandamentos? Não dá. Não se vive em liberdade com mandamentos. Vivamos em liberdade com amor verdadeiro. Vivamos a liberdade com a mente de Cristo ativada. E repetimos os 4 pontos. O primeiro, Deus nos predestinou para a salvação, não para a escravidão. O segundo ponto, a liberdade em Cristo é verdadeira e real. O terceiro ponto, Deus nos chama a uma relação de amor, mas não de imposição, muito menos à base de obrigações e mandamentos. E o quarto ponto, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus do Egito
onde havia escravidão, e eles foram tirados da escravidão para viver em liberdade, do Egito a Cristo, onde hoje, em graça, depois da cruz, vivemos e podemos viver, desfrutar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus, ainda que estando participando de carne e sangue, ainda que vivendo neste corpo de pecado, o corpo de pecado, não há pecado, mas o pecado está condenado na carne. Ainda que desta forma podemos viver e desfrutar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eu recebo que você tenha sido edificado e sobre-edificado neste momento por esta palavra tão plena, tão completa, por este tema tão extraordinário, e que isto possa produzir renovação, crescimento, mudanças permanentes, progressivas em sua vida, no seu dia a dia, no trato com as coisas, na forma de pensar, na forma de tratar as pessoas e, acima de tudo, na maneira de tratar-se a si mesmo. Deus te ama, Cristo te ama, você vive nele e ele vive em você. Aproveite isso. Isso é um privilégio, isso é uma honra, desfrute disso. Se você está na religião, pense em tudo que nós falamos aqui e no tempo certo você vai sair de lá para viver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus predestinadamente. Um abraço, uma saudação a você e a todos os seus familiares. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos será. Até uma outra oportunidade. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.